Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu me chamo Mauro, viajo dentro desse motorhome com a minha esposa Marta, junto com a nossa gata Chandra, já desde junho de 2020. E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês quanto a gente gastou nos 3 anos que se passaram depois que a gente decidiu morar integralmente dentro desse tipo de carro, dessa camper, dessa autocaravana. Nós compramos ela em Portugal e depois disso seguimos viagem pela Europa por mais de 14 países. Já são 3 anos e meio, mas nós vamos mostrar para vocês os 3 primeiros anos, tudo que a gente gastou em detalhes, como que a gente tem vivido nesses dias, nesses meses e nesses anos dentro dessa camper chamada vida. É claro que a gente tem o nosso estilo de viajar, estilo de viver. Nós optamos morar dentro de um carro desse pela comodidade de poder viajar pela Europa, né? Sem ter despesas com hotéis, com campings ou com aluguel de casa. Muito menos com aluguel de carro para poder viajar, porque sempre foi a nossa paixão viajar. Olha, nós estamos vivendo há mais de 3 anos aqui e muitas pessoas têm interesse de quanto a gente gasta, porque afinal de contas, muitas pessoas têm o sonho de viver isso também. E aí gostaria de saber se tem possibilidade, como são os gastos. Então vou começar falando que nós compramos a Autocaravana Vida por 21.750 e pelos meus cálculos, pelo valor de aluguel, em 3 anos ela seria paga. Por quê? Você paga um aluguel de 400 a 500 euros por mês. Se você pegar um apartamento pequeno, dependendo da região, lógico, mas pelo que a gente viu em Portugal era de 400 a 500 euros. Então a gente imaginou que com os gastos desses 400 a 500 euros, em 3 anos a autocaravana se pagava. Então, embora eu já tenha dito quanto que a gente pagou, o gasto dela não vai estar aqui sendo considerado. Eu vou estar falando mais dos gastos do dia a dia. Então, por exemplo, no primeiro ano nós gastamos 5.346,23, o que representa 445 euros e 52 cêntimos por mês, uma média de 450 euros por mês. Só que nesse ano, claro, a gente sempre conta com os gastos extra, né? Nesse ano nós tivemos a manutenção do carro. Quando a gente fala de manutenção da autocaravana, é óbvio que cada caravana, cada motorhome tem uma manutenção diferenciada. Quem comprou uma 0 km, quem comprou uma maior, uma menor, tem sua manutenção diferenciada. No nosso caso, a gente gastou com freios, que foi o disco de freio e pastilhas de freio, com a suspensão, porque já estava vencendo a quilometragem da suspensão que a gente estava utilizando, e depois, mais para frente, a gente teve o problema na embreagem e fez a troca dos discos de embreagem. Foi principalmente essa manutenção. Então nós tivemos um gasto de manutenção de 1.510 euros. Manutenção, eu digo, realmente a manutenção da autocaravana. Além dos gastos de manutenção, nesse valor que eu passei, claro que estão supermercados, roupas, restaurantes, combustível e todas as despesas do dia a dia. Comprar algumas coisas novas para a autocaravana, afinal a gente tinha acabado de mudar para cá. No segundo ano, nós tivemos um valor de 5.910,30, o que dá um valor mensal de 492,23. E isso nós tivemos de manutenção uns gastos também, de novo. Para quem acompanhou, percebeu que nós tivemos que trocar o frigo, a geladeira, que deu problema, parou de funcionar e nós tivemos que trocar. E fizemos o investimento da escada também, que foi um investimento que só na escada foi mais de 150 euros. Fazendo esse valor de menos de 500 euros por mês. Claro que aqui também tem todas essas despesas que eu já mencionei, como combustível e coisa e tal. E no terceiro ano, nós tivemos um gasto de 6.253,65, que nos deu um gasto de 521
euros e 14 cêntimos. Lógico que nós tivemos a pandemia, teve a crise, então as guerras, tudo isso fizeram ter uma inflação maior aqui na Europa. Então nossos gastos também foram aumentando por conta da inflação. Eles têm, os mercados às vezes têm aquela anti-inflação, uma campanha anti-inflação para tentar segurar os preços, mas os preços estão aumentando bastante, já aumentaram bastante, estão aumentando mais, e os nossos gastos também. E nesse ano, os nossos principais gastos, o meu principal gasto foi realmente combustível, que a gente gastou 956,43 no terceiro ano. Por quê? Esse valor perfaz a viagem que sai Portugal, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, e na segunda rota já pega também Alemanha e República Tcheca. Então com isso a gente gastou muito de combustível. A gente teve a troca do pneu também, porque já eram pneus velhos, apesar deles não estarem gastos, eles já tinham uma certa idade e precisou ser trocado. Lembrando que esses gastos também incluem as nossas duas gatinhas. A Vanilla virou estrelinha, mas ela viveu um ano aqui com a gente na autocaravana e ela era bem doentinha, ela precisava sempre de tratamento especial, de ração especial, a ração dela era muito cara. Mas lembrando que vacinas e alimentação dela, quem não tem animal não precisa, mas isso está incluso aqui nesse valor. E nós também temos um estilo de vida bem econômico, bem econômico. A gente vai em restaurantes, mas a gente seleciona restaurantes mais baratos e tal. A gente compra muito etiqueta da promoção, aquelas etiquetas próximas de vencer, já que nosso espaço para comida aqui é pequeno e a gente tem uma rotatividade bem grande, a comida entra e sai rapidamente, então a gente muitas vezes compra isso que nos faz ser bastante econômico. A gente é bastante econômico também na questão de gás, a despesa de gás, porque a gente é econômico na hora do banho, a gente só deixa a água um pouco mais morna, não esquenta tanto, e nem todos os dias no verão a gente usa água gelada. Não esquenta a água, a gente não cozinha muito, muitas comidas que fazemos são comidas pré-prontas, né? E, enfim, isso faz com que as nossas despesas com gás seja em torno de uma botija a cada 40 dias, cada 30 dias ou cada 50 dias, mais ou menos isso. Então, isso também diminui bastante os nossos gastos. Outro aspecto importante da nossa viagem é que a gente, nesses 3 anos, na verdade, a gente nunca parou num camping. E só uma pernoite de camping é em torno de 20 euros para mais, dependendo da época do ano e da região que você está viajando. Outro aspecto é que nós nunca pagamos pedágio. Para falar a verdade, nós pagamos uma vez um pedágio porque errei o caminho, mas foi algo em torno de 2, 3 euros. Então a gente sempre faz viagens pelas não pedagiadas. Fora isso, a gente não pagou pedágio em nenhuma viagem que a gente fez. Além disso, as paradas, como não são em camping, são em áreas de serviço gratuitas. Já teve algumas áreas de serviço que eram pagas, mas nunca chegou acima de 10 euros e a gente, quando para nesses lugares, fica 1 ou 2 noites. Então, nossa viagem, nosso estilo de viagem realmente como dizem os nossos seguidores, é low cost. A gente procura conhecer e vivenciar a experiência de estar em áreas de serviço e em estacionamentos que não são pagos. Nossa viagem que foi esse preço que nós estamos colocando agora aqui é uma viagem que foi até a República Tcheca. Depois vai entrar num outro período, né? Nós não pagamos nada e mesmo os estacionamentos que nós paramos na República Tcheca foram estacionamentos gratuitos. Nós não pagamos camping nem estacionamento. Outro aspecto importante nas despesas, que está incluído nos valores que a Marta colocou para vocês, são as despesas fixas, que é seguro do carro, IUC, os seus próprios documentos que você tem que fazer regularmente, que é a carta de motorista, passaporte e documentos que você tem de despesa no país que você mora.
Porque essa história de não pagar pedágio, além de ser econômica, você também vai pelas estradinhas que entram nas cidades. Então, na nossa opinião, a gente conhece melhor a região quando a gente faz esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente olha, vê outras caravanas paradas, fala, vamos parar por aqui, aqui é legal, tem bastante gente parada. Coisas que você nem imaginou que teria. Você foi e parou ali e conheceu mais um lugar. Lembrando que a gente não paga nem luz, nem água. A maior parte das áreas de serviço que a gente estaciona e pernoita, a água é gratuita e a luz também é gratuita. São raras as vezes que a gente paga 1 ou 2 euros por dia para estar num lugar com luz e água. Então, resumindo tudo isso que a gente disse, em 3 anos vivendo aqui, nós gastamos R$17.509,96. Sendo que, dividido por 36, dá uma média mensal de R$486,38. Quer dizer, é mais ou menos o que nós gastaríamos só no aluguel, fora todo o resto das nossas despesas. Além disso, é um estilo de vida que a gente ama. Olha, a gente resolveu fazer esse vídeo porque todo mundo pergunta e, de certa forma, é uma forma de ajudar quem opta por esse estilo de vida, ou pelo menos quem tem curiosidade ou vontade por esse estilo de vida, para saber como é que funciona, quanto que é o gasto e tal. Mas eu confesso que mesmo que esse estilo de vida fosse mais caro, eu não mudava. Eu amo demais isso, eu amo muito. Eu amo muito isso. Essa vida minimista é muito bacana, você quer saber, é muito legal. Você está cada dia numa cidade diferente, ou pelo menos a cada período de tempo, né, numa cidade diferente, fazendo turismo. É muito, muito gostoso. É lógico que a gente está colocando aqui, a gente sempre enfatiza isso, porque as pessoas falam assim, eu não conseguiria, com esse valor, viver o que vocês estão vivendo. Porque cada um tem um estilo de vida diferente. E ponto final, né? Tem gente que opta por esse tipo de moradia para trabalhar e continua trabalhando, né? Porque é mais econômico, porque é versátil. Não importa o seu estilo de viagem, o seu estilo de vida, é importante você planejar seus gastos, quanto você vai gastar por mês, para não ter nenhuma surpresa além do esperado, né? Que sempre tem manutenção, sempre tem uma despesinha aqui, uma despesa ali, uma surpresa aqui e outra lá. O importante nisso tudo, olha, é curtir, viajar bastante, viajar com segurança, viajar com tranquilidade e fazer o que você gosta. Fui! Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.